Olá pessoal, eu sou o de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Indicações de Leitura. No vídeo de hoje será indicado o livro Desenvolvimento como Liberdade, de Amartya Sen. Amartya Sen é um economista indiano que teve sua formação no Reino Unido e, como sabemos, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia por ideias relacionadas ao desenvolvimento, a como medir o desenvolvimento, como estabelecer se um país é mais desenvolvido do que outro ou não. E em linhas muito simples, de forma muito simplificada, se pode dizer que para ele o desenvolvimento não deve ser medido através apenas do PIB, através apenas da renda per capita, da quantidade de dinheiro que se produz ou que as pessoas ganham em determinado país. Porque o dinheiro é um meio, ele não é um fim em si mesmo. O fim que se busca com o dinheiro é que as pessoas consigam levar a vida que elas gostariam de levar, consigam ter o estilo de vida que elas gostariam de ter, que elas possam ter as suas capacidades, a capacidade de levar a vida que querem levar, e o dinheiro é uma forma, um instrumento de conseguir isso. Pode acontecer de uma pessoa viver, por exemplo, em um país em que ela não tem liberdade política, ela não tem liberdade religiosa, ela não tem liberdade sexual, mas ela tem até muito dinheiro. Para que ela vai querer tanto dinheiro se ela não consegue, por exemplo, levar a vida que deseja levar? Aquele dinheiro não terá o mesmo valor que teria até menos dinheiro do que aquela quantidade em outro lugar em que ela pudesse ter liberdade sexual, liberdade religiosa, liberdade política para escolher seus governantes, escolher como a sociedade deve ser montada, moldada, organizada e assim por diante. Daí a ideia do livro, o título do livro, Desenvolvimento como Liberdade. O título do livro já traduz a ideia subjacente, que é de que o desenvolvimento deve ser medido pelo grau de liberdade que as pessoas têm naquele lugar. E o segundo aspecto relevante das ideias de Amartya Sen é de que liberdade para ele não é apenas aquela liberdade negativa que consiste na ausência de obstáculos colocados artificialmente por alguém, pelo poder público ou por outra pessoa. Então, ter liberdade não é apenas não ter um policial para me impedir de ir para onde eu quero. Ter liberdade é ter as condições, os meios para levar a vida que eu desejo levar. Então, uma pessoa que, por exemplo, não tem acesso à educação, uma pessoa que não tem acesso a medicamentos para tratar doenças que são tratáveis, uma pessoa que morre de mortes evitáveis, ela não tem liberdade para viver todo o tempo que ela poderia viver biologicamente diante das condições da medicina, essa pessoa não tem a sua liberdade respeitada. Então, é uma visão de liberdade um tanto diferente da que a maior parte dos economistas mais liberais possuem. Mas, por outro lado, não é uma visão de liberdade que ponha em risco a liberdade negativa, porque a liberdade negativa não é vista como algo contrário à igualdade. Pelo contrário, igualdade é vista como dar mais liberdade a mais pessoas e não tolher a liberdade das pessoas em nome de uma suposta igualdade, que é o que os regimes mais à esquerda geralmente fazem. Então a Amartya Sen tem ideias realmente que merecem leitura, merecem um conhecimento mais aprofundado. Outro aspecto interessantíssimo que consta desse livro é uma crítica que ele faz ao utilitarismo. A ideia de que a justiça consiste em fazer o maior bem ao maior número de pessoas, ou trazer prazer ao maior número de pessoas. Nós sabemos que uma importante crítica ao utilitarismo foi feita por Immanuel Kant. Depois de Kant, essa crítica foi levada para o plano institucional, para o plano coletivo, por John Rawls. John Rawls pode ser considerado um neo-kantiano nesse aspecto. A ideia do véu da ignorância não deixa de ser uma forma de tentar levar o imperativo categórico kantiano para o plano coletivo, mas Amartya Sen consegue fazer uma crítica ainda mais interessante e completa ao utilitarismo do que a feita por John Rawls. E a sua teoria de desenvolvimento como liberdade não deixa de ser uma forma de tratar do mesmo problema que trata o utilitarismo sem incorrer nos seus defeitos, porque se deve dar a maior quantidade de liberdade possível para as pessoas e não de prazer, para que com essa liberdade elas façam o que desejam fazer das suas vidas. O que dá prazer para uma pode não ser o que dá prazer para outra, o que traz felicidade para uma pode ser o que não traz felicidade para outra, mas todas elas tendo liberdade, cada uma pode levar a vida que deseja. E com isso ele contorna os principais problemas que se colocam ao utilitarismo, pelo menos na sua versão bentaniana, né? Sua versão trazida por Jeremy Bentham. Mas não é o caso de alongar aqui esse vídeo com mais considerações sobre o livro. A indicação feita para quem tem interesse por economia, para quem tem interesse por filosofia moral,
por temas ligados à justiça. Amartya Sen, inclusive, a partir desse livro, em vários outros estudos, ele tem se voltado, ele tem um livro anterior chamado sobre Ética e Economia, que também é altamente recomendável, mas depois desse livro, sobretudo, ele enveredou muito mais para a filosofia moral do que para a economia propriamente dita. Inclusive, nesse livro sobre ética e economia, ele questiona essa suposta separação entre a economia e a ética. E o seu livro mais recente é A Ideia de Justiça, que é exatamente para tratar desses mesmos temas de filosofia moral que são já iniciados, embora com viés mais econômico, nesse desenvolvimento como liberdade. Mas fica aqui a indicação. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos e de deixar na caixa de comentários o que pensa a respeito dessa, de outras questões, de outros livros, enfim, do que quiser compartilhar aqui comigo e com os outros seguidores do canal. Até os próximos vídeos.